Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Nós estamos de volta com o Bom Dia Haiti e me permitam passar um pouco do contexto da carta na qual Paulo registra o fruto do Espírito. E na linguagem do pastor Hernandes, se trata de um fruto mesmo, como uma laranja que tem os seus gomos. Paulo ele está falando a algumas igrejas, portanto, a carta aos Gálatas é uma igreja circular. Uma igreja que alcançou pelo menos 4 comunidades. Comunidades que tinham sido fundadas pelo próprio apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé. João Marcos começou a viagem com eles. E Paulo lhes apresentou o evangelho da graça, o evangelho puro e simples, o evangelho que havia transformado a sua vida, o evangelho que convocava para a liberdade da vida em Cristo Jesus. E Paulo agora se encontra, na verdade, admirado, ele está boquiaberto, ele está estupefato, porque ele não entende como aqueles irmãos deixaram, pela ação de judeus fariseus, uma ação interna na igreja, como aqueles irmãos então deixaram o evangelho da graça para abraçarem novamente a lei. Deixa eu te dizer, a religião, muitas vezes, ela nos tenta, ela nos apresenta o religiosismo. Uma proposta que tem muito mais a ver com usos e costumes, que tem muito mais a ver com proibições, com obrigações, com aquilo que nós não podemos fazer, do que com aquilo que de fato nos é permitido pela ação da graça de Deus na nossa vida. Aliás, o próprio apóstolo Paulo, ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, escrevendo aos Coríntios. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. O apóstolo Paulo chega a dizer que ainda que um anjo viesse falar de um evangelho que não tem a mesma essência do evangelho da graça, do evangelho de Cristo, ele deveria ser anátema, ele deveria ser reprovado, deveria ser rechaçado. Não há a menor possibilidade de desenvolvermos uma vida no Espírito, de desenvolvermos o fruto do Espírito com essas características que lhes são peculiares, sem antes conhecermos a graça. Tem pessoas que de fato, elas passam anos na igreja, conhecem tudo, menos a graça salvadora, a graça redentora. Nós não queremos ficar nem além e nem aquém do verdadeiro evangelho. Que o evangelho da graça possa a cada dia perpassar a nossa vida, para que possamos verdadeiramente transformar a nossa rotina pela ação do Espírito Santo e sermos um canal de transformação também na vida das pessoas. Deus abençoe você. Até o nosso próximo encontro.